Olá, amigos! Que bom que estamos mais uma vez aqui reunidos pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de julho, cujo título é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, vamos receber a nossa amiga, tarefeira também do CEIR, Cláudia Matos, que abordará o assunto cujo título é Prossegue Ensinando. Vamos ler agora a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 116, Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no mundo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhes recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Agora, meus irmãos, vamos orar, fechando os nossos olhos, em que neste momento possamos entrar em comunhão com Jesus, nosso Mestre, com a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa, pedindo a interferência dos bons espíritos em nossos pensamentos, e que o estudo de hoje possa abrir novos horizontes, nos levando à reflexão e à transformação de nossos hábitos e de nossas atitudes. Que permaneçamos envolvidos nessa atmosfera de paz e bem-estar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, com vocês, Cláudia. Olá, amigos. Que a paz do Mestre Jesus, os nossos mentores e a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa possam nos acompanhar em mais essa oportunidade bendita de estarmos juntos aqui no canal do YouTube do CEIR. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância para a evolução de nosso espírito que exerce a educação em nossas vidas, seja ela a educação moral, religiosa ou escolar.
sobre educação enquanto cidadãos e irmãos em humanidade, relacionando o tema da palestra de hoje e do mês ao nosso dia a dia, tendo como maior exemplo de educador nosso irmão e mestre Jesus Cristo. Vamos citar várias passagens e testemunhos em que Jesus nos ensina através de suas atitudes, e vamos utilizar como base o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, em seu item 4, missão dos espíritas, além de outras fontes que iremos fazer menção durante essa exposição. E nós gostaríamos de iniciar citando uma passagem do maravilhoso livro Paulo e Estevão, ditado a Chico Xavier por Emmanuel, e no capítulo, na segunda parte, um capítulo 7, intitulado As Epístolas. Aliás, é bom lembrar que no dia 8 de julho fez 80 anos que Emmanuel assinou o prefácio desse livro, que foi lançado um ano depois, em 1942. Nessa passagem nós podemos encontrar essa expressão, prossegue ensinando, dita por Jesus a Paulo de Tarso e que dá título à nossa palestra de hoje, prossegue ensinando. Nos conta Emmanuel que com a presença de Paulo, a igreja de Corinto estava se tornando muito conhecida e que quase diariamente chegavam representantes de todos os lugares solicitando a ajuda do apóstolo. Vinham da Galácia, de Icônio, de Listra, Tessalônica, Chipre, Jerusalém. E Paulo então já possuía seguidores, companheiros permanentes que o ajudavam nos trabalhos. Mas ele estava muito preocupado com a quantidade, né, de coisas a resolver. Tudo era importante e ele parecia muito urgente para ele. Então narra Emmanuel, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, se valendo um dia que estava à noite, né, no silêncio da igreja deserta, então Paulo roga a Jesus choroso para que não lhe faltasse os socorros que ele precisaria, né, para cumprir a tarefa. E aí quando ele terminou a oração, ele meio que se sentiu envolvido assim numa claridade intensa e ele sentiu a presença de Jesus. Então se ajoelhou, sentiu uma comoção incrível e ouviu uma advertência de Jesus que dizia para ele: não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Repetindo, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão te compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. E Emmanuel finaliza esse trecho informando que foi então aí que começou esse movimento das cartas imortais, que na realidade provinha de Jesus e ainda com a contribuição de Estevão, né? Essas cartas imortais, as epístolas de Paulo, foram então uma das formas que Jesus encontrou para que seu pensamento fosse continuado e se fizesse chegar a todos os lugares, inclusive até nós, né? Como chega hoje. Prossegue ensinando.
ordenou de forma imperativa, né, amorosa, Jesus a Paulo. E assim fez Paulo, seguindo os passos de Jesus, o pastor do rebanho de Deus. O mestre mais perfeito de todos, que baseou a sua pedagogia na melhor forma de educar. Qual é? A pedagogia do exemplo. O mestre a todo instante aproveitava os eventos e testemunhos que haviam, né? Testemunhos de fé, para ensinar. E tudo o que ele ensinava possuía o seu testemunho pessoal. Por isso ele se tornou o nosso modelo e guia, o homem mais perfeito que esteve entre nós, como informaram os espíritos superiores a Kardec. Jesus não escreveu uma linha sequer, mas ele exemplificou tudo com suas atitudes, sua conduta, né, seu gestual. Um verdadeiro roteiro de como a gente deve agir como cristãos para encontrar o reino de Deus dentro de nós. Ele deixou a tarefa de escrita aos seus discípulos e futuros evangelistas e também a Paulo, né? Pois, como ele mesmo disse, o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual de seu verbo, da sua exemplificação, da sua vida. O próprio conceito de religião foi modificado a partir do exemplo de Jesus. O jeito de orar em silêncio, a meditação solitária que ele sempre fazia, e que mostrou que no templo de cada coração, e não em voz alta nos tempos de pedra, a gente pode chegar a Deus sem necessitar de intermediários. Ele nos mostrou isso porque Deus está dentro de nós. Então não são necessários tantos rituais, oferendas milagrosas, né? Mas uma oração sincera, a caridade, o perdão, tudo isso fazendo a religião, a nossa religação a Deus através do amor ao próximo. Né? E Jesus nos ensinou que Deus está sempre presente em todo o universo, em cada criação sua, e que nós temos nesse universo a bênção de termos várias moradas, cada uma com uma oportunidade e um novo aprendizado para a gente, né? Jesus não foi um mestre que se mantinha assim em posição de destaque, nem distante, né? Como se fosse comandando, apesar dele ter esse tom imperativo na sua fala, mas era carinhoso. Ele prezava a proximidade, o convívio com aqueles que precisavam dele, como ele mesmo disse, os pobres e os doentes. E o mestre sempre conviveu com as pessoas. Foi um educador de almas, essa é a expressão, né? Que nos mostrou a necessidade de evoluirmos, de nos educarmos e educarmos os outros também pelo nosso exemplo. A necessidade que precisamos de fazer brilhar a nossa luz, porque também seríamos capazes de fazer muitas coisas, somos capazes, ele nos mostrou, de acordo com nossa evolução e nossas obras. Além da oração dominical, o Pai Nosso, ele nos deixou o Sermão da Montanha, onde está tudo o que a gente precisa para ser feliz. A lição de que precisamos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, de que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e isso inclui amar os nossos adversários através do perdão, enquanto estivermos com ele no caminho, né? Os nossos adversários. Jesus nos ensinou que é nosso irmão, e assim somos todos irmãos. Ele nos ensinou que o próximo é a humanidade inteira. A educação religiosa que Jesus nos legou mostra que não é através de orações repetidas, decoradas e sem sentimento, né, que a gente vai estar agradando a Deus. E ele disse assim que quando a gente estivesse orando, não precisava usar vãs repetições, como gentios, né, que pensavam que por muito falarem seriam ouvidos, né, falarem demais, falarem alto.
nem com as oferendas. E, inclusive, ele disse que se a gente fosse levar uma oferenda ao altar, tinha que se lembrar do irmão, e que se a gente tivesse alguma coisa contra ele, deixasse ali a oferenda, fosse reconciliar com o nosso irmão, e aí depois vinha oferecer a nossa gratidão, né, e fazer os pedidos. Ali Jesus já estava ensinando sobre o perdão. Ele nos ensinou que estava a serviço de Deus nas suas curas e deixou muito claro que a prática religiosa deveria ser gratuita. Ele disse: de graça recebestes, de graça dai. O Mestre nos ensinou que Deus é Pai, é amor, é misericórdia, que Deus é bom, não cruel e vingativo. Nos criou iguais e nos dá chance iguais, e o sofrimento não é eterno. A gente aprendeu que não existe inferno, muito pelo contrário. A felicidade, sim, essa poderá ser alcançada e aí a gente terá a eternidade. Mas Jesus, ele sabia que a mensagem dele não seria compreendida por todos, pelo menos não naquele momento. Então ele nos prometeu o Consolador, que, como ele disse, o Pai enviaria em seu nome, e esse Consolador nos ensinaria todas as coisas, né? Faria a gente entender tudo o que ele tinha dito. Então Jesus fez chegar até nós, através dos Espíritos, através de Kardec, a doutrina espírita, o Espiritismo, que não é apenas mais uma religião cristã, mas sim o próprio cristianismo redivivo que ressurgia com toda a força, toda a pureza originais, justamente pelo seu caráter extremamente educativo. Jesus já preconizava a fé raciocinada de que falou Kardec, a fé em Deus, a confiança nos desígnios de um Pai justo e misericordioso, podia ser sentida de forma racional quando Jesus, que provocava o raciocínio daqueles que o ouviam, Jesus disse assim: e qual dentre vós é o homem que, quando um filho pede pão, lhe dará uma pedra? Quando pede peixe, lhe dará uma serpente? E ele diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai valioso que está nos céus. A fé ensinada por Jesus, portanto, apesar de também tocar no nosso sentimento e além dos limites da razão, e além dos limites da emoção, né, quando ele busca a razão. Se Deus é Pai, não vai nos fazer mal. Então ele mostra que nem tudo a gente também deve entregar a Deus. A gente precisa fazer nosso papel. Jesus possuía uma pedagogia única, provocativa, amiga, e o único título, talvez por isso que ele tenha aceitado, foi o título de mestre. José Herculano Pires, que foi um jornalista, filósofo, foi também educador, escritor, traduziu inclusive obras de Kardec. Ele, em A Pedagogia de Jesus, diz o seguinte: que os fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus estão na sua concepção do mundo, abrangendo o homem e a vida. Que Jesus, assim, não é apenas um reformador religioso, mas um filósofo, na plena acepção da palavra. Ele modifica a visão antiga do mundo e essa modificação atinge a todas as filosofias do tempo. Bastaria isso para nos mostrar, à luz da ciência, da educação, a legitimidade da tese que inclui Jesus entre os grandes educadores e pedagogos, colocando-o mesmo à frente de todos. Não se trata, então, de uma posição religiosa, mas de uma constatação científica. Jesus nos ensinou que bem-aventurados
são os pobres, os aflitos, não os ricos, os patrões. Que sofrer não é castigo, sofrer é esperança. Que o verdadeiro herói não é aquele que faz o seu inimigo sangrar, mas sim aquele que consegue ser paciente, resiliente, resignado, que consegue perdoar, se perdoar tantas vezes. Que o mal precisa conhecer a face do bem, a outra face. Ensinou ainda na cruz que devemos perdoar nossos inimigos. E ao terceiro dia, após a sua crucificação, ele nos ensinou que a morte não existe. Nos ensinou que a salvação está no aperfeiçoamento do espírito, pela educação integral da pessoa. E para isso, para que haja essa conclusão dessa integração, é preciso que a gente nasça de novo. E aí ele nos ensina sobre reencarnar, como conta Herculano Pires, né? Reencarnar, reencarnação, naquele sentido que Nicodemos não podia compreender quando ele pergunta como assim nascer de novo, né? Então seria nascer da água e do Espírito para se redimir, mas não da desobediência de Adão e Eva, e sim se redimir dos próprios erros, como aconteceu ao cego de Jericó, a Elias, reencarnado como João Batista. Jesus se utilizava, como sabemos, de parábolas repletas de metáforas que eram verdadeiras aulas, né? de precisão, extremamente didáticas. Ele falava e ensinava como a gente estava pronto à época para ouvir e compreender. Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 15, está escrito que Jesus disse que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, o conhecimento representado aqui como sendo a luz do lampião, o conhecimento ele precisa iluminar a todos, mas de forma gradual, para que não fique escuro demais, nem ofusque a visão. Porque se a gente pegar um lampião e colocar debaixo do alqueire, né, de um móvel, se botar embaixo, o ambiente fica escuro. Se colocar muito próximo da vista, acaba atrapalhando, ofuscando, e se for ficando alto demais, se distanciando, também não vai adiantar, né? Não vai iluminar como deveria. Assim é a educação, é uma luz certa que tem que estar no momento certo, no local certo, da forma certa. A gente não vai falar a uma criança, por exemplo, na escola do ensino infantil, da mesma forma que nos bancos acadêmicos, né? E assim somos nós, na nossa infância espiritual, nessa escola que é a Terra, vivendo cada encarnação como se fosse uma série. Antes de tudo, Jesus ensinava e demonstrava com a ternura e a força do seu exemplo. Os seus ensinamentos eram dissecados, assim como num laboratório, porque ele vivia, não só dizia, ele vivia o que dizia e nos fazia também sentir e entender. A sua mensagem, sempre imperativa, vai, faça, né, venha. Essa mensagem é extremamente libertadora e nos conduzirá sempre para o alto, retirando de nós o véu da ignorância e nos fazendo enxergar o futuro através da nossa evolução. Por isso Jesus incentiva Paulo, prossegue ensinando a verdade. Em outra ocasião ele diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus
percorria toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas e pregava o evangelho e ia curando ao mesmo tempo todas as enfermidades físicas e morais especialmente. Jesus curava e ensinava através das suas curas. Sempre que alguém obtia a graça de seus milagres, poderia estar acabando se perguntando assim: Jesus me curou, agora eu estou vendo, eu posso andar, meu filho foi ressuscitado, mas e agora? O que eu vou fazer? Porque o cego, o paralítico, que sempre viveram da bondade alheia, não sabiam agora como se conduzir, agora que estavam aptos, com seus sentidos recuperados, fora as oportunidades que demorariam a chegar. O pai que via seu filho curado, ele não sabia como retribuir tamanha graça, né? Então, era o momento da gente ver que as respostas de Jesus eram cura, não somente física, mas cura da ignorância, já que as suas respostas sempre apontavam um novo caminho a ser percorrido, uma nova oportunidade de tentar e acertar, uma sugestão de como proceder para promover a cura real, quando ele dizia as expressões tão conhecidas: vai, não contes a ninguém, vai, não tornes a pecar, para que nada de mal te aconteça, não olhes para trás. Quantas lições! E nós? A gente está pronto para ser curado de forma integral? A gente já aprendeu de fato com Jesus o que tem que fazer? Estamos praticando tudo o que ele nos ensinou? No livro Convites da Vida, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no capítulo Convite à Educação, diz que Jesus é um educador por excelência pelo fato de que ele demonstrou a boa nova com a sua vivência, seu exemplo, né? E ela diz ainda que a gente precisa buscar difundir de forma incessante tudo o que o Mestre nos ensinou. E aí com isso a gente vai ter à nossa volta harmonia, esperança, saúde. O evangelizador e o educador de hoje e também para as futuras gerações precisam ter um vínculo com Jesus através das suas obras, do seu exemplo. Pestalozzi afirmou que o educador que já despertou para Deus, que já fez brilhar a própria luz, pode e deve despertar a essência divina de seu educando. Esteja ele encarnado ou desencarnado, inclusive, porque seja na evangelização com os encarnados, seja crianças ou adultos, ou nas reuniões mediúnicas de doutrinação das casas espíritas, que também funcionam como escolas de almas, os evangelizadores podem estar educando, doutrinando, iluminando a todos. Jesus, que se fez carne para nos ensinar a amar, nomeou Paulo como seu missionário para falar de fé, de esperança, de caridade. E nós, espíritas, acima de tudo, cristãos, nesse momento de regeneração, de transição planetária, tendo a pandemia como uma expiação coletiva, somos os trabalhadores da última hora, os servidores de Jesus, de que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 20. Conhecemos o Evangelho de Jesus, as epístolas de Paulo, e estamos sendo convocados à prática do verdadeiro cristianismo. Os primeiros cristãos, eles não entenderam a fala, o chamado de Jesus, mas nós, que temos um elemento facilitador, que é a doutrina espírita, que resgata o Evangelho de Jesus no processo educativo, esmiuçando ali todo o conteúdo dos evangelhos, nós somos os últimos cristãos a serem chamados. Já sabemos o que precisamos fazer. Temos uma missão e precisamos
ter consciência da importância do nosso trabalho em prol da nossa própria evolução. Nós precisamos ser missionários do bem, como disse André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier. Ele diz: o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Então, aprender e ensinar, isso faz parte do processo evolutivo do homem, tanto no aspecto intelectual, quanto, e por que não dizer, principalmente, no aspecto moral. Nós chegamos a um tempo em que urge a mudança nas estruturas sociais, intelectuais e morais de nosso planeta. É a hora, é a última hora. Não dá mais para a gente ficar deixando para a próxima encarnação. É agora. E é o Evangelho de Jesus que precisa dirigir a nossa conduta com a certeza da fé alicerçada na razão, levando a humanidade a vibrar cada vez mais em sintonia com as leis divinas, construindo o reino de Deus na Terra, esse reino que vai começar aqui dentro de cada coração, graças à educação integral do Espírito. Então, já caminhando para o final da nossa exposição, vamos observar o item 4, Missão dos Espíritas, que está também no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Erasto nos diz: não mais tremais, as línguas de fogo estão sobre suas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Entendendo línguas de fogo como iluminação, conhecimento, nos compete então atender ao chamado de Jesus. Prossegue ensinando. Às vezes ficamos com medo de não estarmos aptos a executar uma tarefa ou não nos sentimos dignos, mas da mesma maneira que Deus não nos dá um fardo maior que a nossa capacidade de carregá-lo, também não nos presenteia com um trabalho sem que a gente já esteja pronto para executá-lo. A gente precisa tentar. Podemos ensinar através do nosso exemplo, de nossas boas atitudes e pensamento. Isso é ir e pregar. Sem que essa pregação fique apenas nas nossas palavras, decorando citações evangélicas, mas na prática da caridade moral através da indulgência, da benevolência, do perdão. Então, precisamos buscar sermos verdadeiros espíritas, querendo ser melhor a cada dia. Vamos avançar sem medo. Lembrem que Jesus disse a Paulo: estarei sempre contigo. E estará sempre conosco também. E se fará representar pelos bons espíritos que se acercam de nós sempre que estivermos pensando e agindo em seu nome. A vida é um eterno aprender e ensinar. Aprendemos enquanto estamos encarnados, aprendemos durante o sono, aprendemos no plano espiritual enquanto estamos na erraticidade também, aguardando uma nova encarnação. Aprendemos a cada segundo, ainda que não nos demos conta. A pandemia é mais um desses momentos. Então hoje, quando a gente deitar, e sempre, façamos aquele balanço diário recomendado por Santo Agostinho. Perguntemos a nós mesmos: o que eu aprendi hoje? O que a pandemia tem me ensinado? E o que eu estou revelando de mim nessa pandemia através das minhas atitudes? Vou dar um exemplo aqui bem bobinho, só para fechar. Eu aprendi que tem que reclamar menos e principalmente buscar ver o lado bom das coisas. Eu moro muito perto de uma escola e o professor de educação física do ensino infantil, ele faz uma zoeira com as crianças na hora das suas aulas, né? E grito, apito, muita bagunça, aplausos, né? Uma coisa saudável, óbvio, mas antes da pandemia eu ficava irritada, até reclamava sozinha, porque o barulho atrapalhava a minha leitura, atrapalhava o que eu estava vendo na TV, atrapalhava até de falar ao telefone, coisa que eu faço pouco. Mas com a pandemia a escola ficou fechada, ficou tudo triste,
silencioso demais, e senti até falta daquela barulheira. Aí hoje, com o retorno às aulas presenciais, a algazarra das crianças, a dedicação do professor, tudo isso me deixa feliz. Eu vou até a janela para olhar, porque isso dá uma sensação muito boa. Parece até que a pandemia acabou. E o que é melhor? Mostra que a gente, nós, eu, eles, estamos vivos e saudáveis. Não nos esqueçamos da mensagem do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, o Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Eu finalizo então a exposição de hoje agradecendo a Deus e a todos vocês por mais esses momentos tão agradáveis aqui na casa virtual da Irmã Rosa, e convido a todos para nos unirmos em prece. Vamos orar, meus amigos. E com o coração cheio de fé, no amparo de Jesus, na presença da espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, elevemos nossos pensamentos ao alto em gratidão por mais essa oportunidade de encarnação, por podermos testemunhar o amor divino por nós a cada instante de nossas vidas, por esse canal de encontro em que nos unimos para estudar, aprender, ensinar, refletir e rogar por nós, por nossos familiares e amigos, por toda a humanidade, nossos irmãos. Para rogar por nossos familiares, para rogar a Mãe Maria, que nos cubra a todos com seu manto de amor, todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde quer que eles estejam. Que abrande nossas dores, nossas aflições, sejam elas físicas ou espirituais. Que nossos amigos e mentores espirituais, por acréscimo da misericórdia divina, possam iluminar nossos lares, todos os seus cantinhos. As nossas mentes possam magnetizar nossas águas, depositando nelas todos os remédios necessários para o refazimento de nosso corpo, de nosso espírito. Cuida de nós, Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, Médico dos Médicos. Fortaleça a nossa fé, hoje e sempre, para que possamos ser testemunhas dos seus ensinamentos. Assim seja, com a graça de Deus.